Sejam todos muito bem-vindos. Esse Dentro do Propósito é o nosso quarto encontro, a nossa quarta reunião, orando aí dentro do propósito dos 52 dias, por mudanças, transformações, restaurações, elevar o nível, elevar o padrão do nosso relacionamento. Casamento, como falamos aí, é uma instituição, é um projeto de Deus, né? E um projeto que foi criado para dar certo, para funcionar, e não para não funcionar. Ele foi criado para funcionar. E o que nós estamos aqui, o nosso propósito, nosso comprometimento com vocês é justamente para que nós possamos elevar o nível, elevar o padrão e viver realmente um relacionamento extraordinário, acima do normal, do natural que a gente vê aí fora. E por isso, peço a vocês mais uma vez, tá? Coração aberto, deixa a palavra entrar. Tem coisas que talvez a gente fale aqui, que possa tocar em pontos que são pontos que vocês, algum, seja marido, seja esposa, não se sinta tão confortável em ouvir, e esteja aberto para o Espírito Santo trabalhar, esteja aberto para o Espírito Santo fazer a obra, para que realmente vocês vivam um relacionamento abençoadíssimo, com padrão elevadíssimo. E uma coisa que acontece, muitas coisas que nós fazemos aqui, nós fazemos com propósito. Sabe por quê? Porque vocês não têm a noção de quanta gente a gente atende. E nós ouvimos muitas histórias. Nós ouvimos muitas queixas, muitas lamentações. E cada direcionamento que nós trazemos é justamente para ajustar isso, para acertar. Eu disse a semana passada, qual é o grande problema dos relacionamentos? A falta de comunicação. Esse é o problema. Nós estávamos conversando hoje e dizendo assim, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora e pode registrar isso, tá? Pode registrar. Nós falamos no início desse trabalho que Deus criou o homem, criou o paraíso, o jardim do Éden, em toda a perfeição. Por último, criou a mulher. Então está lá, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas tinha ali no Éden, eles podiam desfrutar de todo o Éden. Só tinha uma árvore que eles não podiam comer. Somente uma. Aí vem a serpente, o diabo incorporado, e começa a falar com a mulher. E começa a sugerir à mulher que comesse daquele fruto, que ia ser bom, que seria bom para ela. Aí que está um problema sério. Hoje nós conversávamos sobre isso. Aonde estava Adão? E aonde estava a comunicação desse casal? Porque imagine se Eva chega e diz assim, amor, tem uma cobra conversando comigo ali. Está me oferecendo o fruto que o Senhor falou que não deveríamos comer. Ela diz que vai ser bom para nós.
que Adão possivelmente teria dito? Não, porque Deus falou comigo. Ou ele teria que ter falado, vamos consultar o nosso Deus. Vamos consultar o Senhor, porque todo dia o Senhor passava pelo jardim. Vamos consultar o Senhor. Quando o Senhor viesse para estar com eles, então o que eles fariam? Senhor, a serpente está oferecendo a nós daquela árvore do bem e do mal. E aí? Não. Mas não tinha comunicação. O problema nem foi... entre eles e nem com Deus, né? Aí está o problema. Se tivesse boa comunicação, não teriam sido expulsos do paraíso. Não teriam passado o que a Bíblia diz, gemer, padecer. Porque na boa comunicação e na comunhão em consultar a Deus, teriam superado o problema. Quem está entendendo, por favor? Né? A Liliane sempre quando vai falar comigo, ela diz assim, amor, não me leve a mal que eu não estou te criticando. Eu não estou te criticando, eu só quero fazer uma observação, quero pontuar algo que eu vejo. Eu falo, pode falar, que eu vou ouvir. Ela fala, eu ouço, processo e pronto, acabou. Ué, se eu estiver errado, se ela estiver certa, eu sou homem suficiente para dizer, eu estou errado, você tem razão. Você tem razão. E nós evitamos desgastes. Amor, eu não gosto quando você tem essa atitude. Gostaria que você avaliasse isso, refletisse sobre isso. O que eu estou fazendo? Eu estou dando condições a ela de processar e evitar de fazer algo que vai gerar desgaste no nosso relacionamento. Então, essa comunicação, se quem foi expulso do paraíso? Um só? Sim ou não? Quem foi expulso? Os dois. Teve um ganhador aí? Não. A má comunicação, o péssimo diálogo entre eles fez que ambos fossem expulsos do paraíso. Porque não tinha boa comunicação. Se tivessem se comunicado e tivesse consultado a Deus, teria evitado, né, e trazido tanta dor, tantos problemas para a vida, como trouxeram e a perda daquele lugar maravilhoso. Vamos lá. A semana passada, nós falamos sobre a amizade entre o casal, como tocaram ali, o quanto é importante um casal amigo. O casal tem que ser, os melhores amigos, na verdade, tem que ser o casal. Isso é algo extraordinário. Nós falamos sobre a volta ao primeiro amor, como o Senhor nos ensina. O que é, o Senhor diz em Apocalipse, lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Como é que eu volto ao primeiro amor? Voltando a fazer as coisas que eu fazia no princípio, no início, que é o que dá certo. Entendeu? Isso para muitos casais. Tem gente que é novinho, que já começou errado e está fazendo errado. Então agora eu preciso fazer certo. A volta ao primeiro amor é voltar à prática das primeiras obras. É cultivar o relacionamento. Tem uma pergunta aqui, que a gente... O que você já fez por amor ao seu cônjuge? O que você já fez assim que você considera algo? Hoje eu estava lembrando com a minha esposa e dizendo a ela que ela me fez essa pergunta, né? Você lembra de algo que você fez por amor? Eu falei, eu lembro. Na realidade é o seguinte, toda vez que a gente vai preparar... A gente conversa muito. A gente conversa bastante. A gente conversa bastante. Porque a gente não vai trazer nada além do que a gente acredita e vive. E eu faço os testes com ele, né? Porque eu lembro de muita coisa, às vezes ele não lembra. E foi essa pergunta, né?
ou foi você que me fez, né? Lembro. O que você fez por amor? Ou o que você deixou de fazer? Que a gente ia perguntar isso para a igreja. Né? Eu fui fumante. Eu fumei. Eu contraí esse vício. Quem já foi fumante? É uma desgraça. É terrível. E você sabe que eu tinha tentado parar de fumar inúmeras vezes. Eu era daquele que jogava o cigarro pela janela, de manhã eu corria para ver se estava lá. É assim. De verdade. Eu falava assim, você pega o negócio, você fala assim, não, chega. Essa porcaria, abria a janela e fazia assim, ó. Ia dormir. No outro dia já abria a janela e tomara que ninguém pegou. Ia lá e pegava de novo. Aí depois, você fala assim, não, chega, não compro mais. Aí passava no bar e comprava um picado. Quem já comprou um picado? Sabe como é que é? É uma praga. É uma desgraça. E eu comecei a namorar a Liliane. Aí um detalhe, tá? Ele não me contou. Eu não contei para ela. Eu não contei. Porque foi a única coisa que você fez bem. Eu era o desviadão e ela era a irmãzinha certinha da igreja. Falei, vai que a irmã se decepciona, né? Vai que eu choco a irmã. Vai falar, ih, fumante, mundão, cara. Mas ele fez certo, gente. E aí, nisso ele foi prudente. Aí eu fumava antes de encontrar ela, jogava uns 3 house para dentro, triturava, chegava com o house. E a irmã pura, né, que eu acho que eu senti umas 2, 3 vezes o cheiro em você, mas o local que ele trabalhava tinha 2 colegas fumantes, mas a pura achava que era do colega, porque na boca eu nunca senti. Senti já, mas jamais, desde o namoro, vou perguntar isso para ele, eu mantive meus olhos puros, né? Não imaginei que ele falou. Também, se eu tivesse imaginado, acabar o namoro. O que eu estabeleci? Eu fumei até na noite anterior do casamento. E eu disse, amanhã nós nos casamos, eu nunca mais fumo. E essa decisão foi realmente porque eu não queria, que ela se decepcionasse comigo. Né? Então foi por amor. Foi por amor. Foi por mim. Eu viciei em outra coisa. Entendeu? Um vício bem melhor, bem mais saudável. Né? Então eu lembrava disso hoje. Pergunta para você. Alguém já fez algo assim importante por amor? O que você já fez, Nelson? Parou de fumar? Por amor? Vamos lá. Você sabe que nós temos uma pergunta aqui para vocês. Como era o casamento dos seus pais? Ó. Então, é uma coisa para a gente pensar. Será que alguns padrões, mesmo inconsciente, muitos não trouxeram para o seu relacionamento? Padrão de comportamento, padrão, as atitudes, mesmo tratamento, coisas que talvez muitos abominavam. Gostaria que você fizesse essa reflexão. Porque muitas vezes nós, mesmo abominando, você traz aquele padrão de comportamento para o seu relacionamento. E você não se dá conta. Eu já falei sobre isso, que eu abominei a maneira do meu pai tratar minha mãe. Mas inconscientemente, em um momento da minha vida, eu me peguei, por conta da personalidade, agindo muito parecido com meu pai. Muito, muito parecido. Eu não era adúltero como meu pai, mas eu tinha uma personalidade, impulsiva, muitas vezes autoritária, agressiva como meu pai.
E isso me fez cair a ficha, porque eu abominava aquilo. E eu não me dei conta que eu estava agindo muito semelhante a ele. E deixa eu falar, por isso que nós estamos entrando nessa questão da amizade e da comunicação. Porque se passaram muitos anos e que ele permitiu eu falar e ele aceitar e ouvir e ele perceber, à custa de, vamos falar, da minha saúde, né? E é importante você, marido, ou você, esposa, saber como que seu cônjuge se sente em relação a você. Porque, às vezes, você acha que você está fazendo bem e você está fazendo mal. A boa comunicação está em ouvir. Porque quando o bispo caiu a ficha que um dos pontos que tinha na nossa relação é que eu tinha medo dele, tudo bem que aconteceu na hora certa. E eu estava começando a ter problemas de enxaqueca, ele entrou num ponto que ele chegou até a falar, você devia ter me falado. Mas eu estava sinalizando. E é uma das coisas que nós ensinamos, não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Eu não me dei conta que a minha presença, quando eu chegava e com o tom que eu chegava, com a pressão que eu chegava, achando que ela tinha que entender muitas coisas, porque ela estava vendo o estresse do dia, a pressão do dia, e eu não filtrava e muitas vezes transferia aquela pressão para ela, eu não me dei conta que eu estava transferindo uma carga negativa para ela. Ela não se comunicava, ela não falava que não estava fazendo bem a ela, e quando ela falou aquilo para mim, quando ela trouxe, estava num estágio bem avançado, né? E aí, quando eu caí a ficha, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu não queria que ela tivesse medo de mim. Eu fiquei triste porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu estou fazendo mal à pessoa que eu mais amo. Eu estou machucando, magoando a pessoa que eu mais amo. E aquilo me trouxe uma tristeza e uma mudança. Aquilo me fez entender que você pode magoar, ferir a pessoa que você mais ama e a pessoa que mais te ama sem que você perceba. Não tendo um filtro, não filtrando. Sabe o que é isso? Você recebe a pressão de fora e você vem e descarrega. Está errado. E nós vamos falar aqui, porque isso é alicerçar o seu casamento na rocha. Você tem entendimento como você está estruturando e com o tipo de material que você está estruturando o seu casamento. Para que no dia da prova, quer seja como nós estávamos meditando, por água ou por fogo, você passe aprovado. Porque para você entender claramente que é um testemunho de um relacionamento, porque não tínhamos briga em si. As brigas que nós tivemos eram ciúmes, cobrança de estar as coisas certas. Mas isso explodiu, vamos falar assim, eclodiu, né? Veio à tona nessa pressão que ele exercia quando eu comecei a ter enxaqueca e perda de memória. E aí foi detectado que foi o estresse do passar dos anos pelo relacionamento. Entendeu? Por que não evitar isso? E como evitar isso? E refletiu sobre a vida sexual. Foi aí o gatilho que fez com que eu me atentasse. Porque quando refletiu para a nossa vida, para o nosso relacionamento sexual, eu parei e falei: o que está acontecendo? Aí ela disse para mim, ela falou: eu estou sentindo algo que eu não gostaria de sentir. Eu falei: o que você está sentindo? Ela fala: eu tenho medo da tua presença. Quando você chega, eu fico em pânico.
eu tenho medo de você. E aquilo já tinha ativado algo dentro dela, que ativava enxaqueca, que ativava uma série de coisas, e eu não me dei conta, eu não percebi. Porque muito do meu estresse não era em si com ela, mas muitas coisas eu não filtrava, eu descarregava. E mulher é emoção, é mais frágil, é o vaso mais frágil. Então, ali naquele ponto que refletiu sobre a vida sexual, porque essa é outra coisa que eu vou falar com vocês mais para frente, porque é um ciclo vicioso, né? Isso vai virando um ciclo vicioso, mulher é emoção, homem é grosseiro, mulher é emoção, homem grosseiro, mulher se fecha para o marido, marido mais irritado, e aí vai virando um ciclo vicioso de desgaste e o casal vai se afastando cada vez mais. Mas isso a gente foi aprendendo. Claro que não foram perdas, tá? Nesse processo de desgaste, porque isso fez com que eu me apegasse a Deus mais e mais. Eu fui aprendendo a buscar em Deus, e eu sabia que na hora certa Deus ia me justificar, ia falar o coração dele, porque não adiantava eu brigar, não adiantava eu cobrar. Claro que muitas vezes eu tentei falar e ele não conseguia receber, mas eu sabia que na hora certa via à tona. Mas é por isso que nós entendemos e corrigimos isso, né? Não era de todo ruim, porque eu fui pegando válvula de escape também, já que eu era dele, eu fui pegando outras, que foi minha parte espiritual, fui fortalecendo meu emocional. Uma das coisas que até minha norinha, né, falou o coração, sempre guardando o coração, sempre, e não colocando ele como culpado, porque se eu era vítima, ele também era vítima. A gente nunca pode esquecer disso. O diabo, ele tenta, desde Adão e Eva, destruir essa instituição chamada casamento. Por isso que nós falamos no começo que casamento, diga comigo, é uma construção. Seu casamento não está pronto. E não depende de sentimento, depende de atitudes. Tem uma pergunta aqui, pode fazer para as esposas. Mas esse é para marido? É para o marido? É para marido. Então você colocou para mulher, mas é para marido? Marido, com toda sinceridade no coração, quem morreria pela esposa? Olha a Bíblia, olha a Bíblia. Levanta a mão, deixa eu ver. Quem morreria pela sua esposa? Demorou levantar essa mão, hein? Mas uma boa notícia. Não precisa morrer por ela. Viva por ela. Olha aí. Viva por ela. Olha que coisa linda. Você não precisa morrer. Viva por ela. A mesma coisa, a esposa. Quem morreria pelo seu marido? Esse foi tímido agora. Tem mulher que vai falar assim, eu ajudaria a dar cabo à vida dele. Eu apoiaria. Está amarrado, não está? Sim ou não? Depois desses 52 dias, não. Elas vão pedir, pelo amor de Deus, meu Deus. Não tira. Olha que coisa linda, né? Hoje ainda eu tive um depoimento de 50 anos de casado, ou mais. A pessoa diz assim, nunca ele disse isso para mim. Disse e chorou que se Deus tiver que levar, leve ele primeiro, porque ele não suportaria viver sem ela. Olha que coisa linda. Ela falou, nunca ouvi isso na vida. Que Deus me leve primeiro, porque eu não suportaria viver sem você. E é um casamento que o diabo lutou para destruir uma vida toda. Ô bispo, eu estive num velório sábado, e é triste, né, chegar a um ponto desse, mas quem faleceu foi a mulher, e o marido falou que ele não sabia que amava tanto. Já pensou? Essa semana, olha, essa semana, sabe aquele velório
que todo mundo chora a perda da pessoa? Sabe aquele velório daquela pessoa que realmente vai fazer falta na vida de toda a família? Quando a Liliane me contou isso e disse que o marido disse isso, que ele não imaginava que ele sentiria tanta falta daquela esposa quanto ele já está sentindo. O que isso tem uma mensagem para nós aqui? Será que a gente precisa perder para dar valor? Será que nós vamos só dar valor depois que se foi, seja de uma forma ou de outra? Não, nós podemos agora. Olha a palavra. Eu posso viver, não preciso morrer. Eu posso viver. Ou esperar morrer, né? Viver um para o outro, viver pelo seu marido, viver, né, pela sua esposa, e não morrer, mas viver por ela, viver por ele. Vamos lá. Nós falamos que casamento é uma construção. Nós completamos esse ano 28 anos de casados e o nosso casamento está em construção. Estamos velho, hein? Fale por você, querida. Hoje, olha que coisa legal. Dizem, presta atenção. Eu falava assim essa semana para ela. Eu falei assim, refletindo, ainda fiz um cálculo errado na minha cabeça. Fiz um cálculo errado. Eu peguei espontaneamente, eu falei assim, Abraão teve que mentir que Sara era irmã dele. Aí eu fiz um cálculo besta, não sei nem porque que eu fiz esse cálculo, porque Sara tinha um pouco mais. Eu falei assim, Sara com 40 e tantos anos, e o faraó teve interesse nela, devia ser uma velha bonita. Ela olhou para mim. Velha não. Ela olhou para mim, velha. Aí eu olhei para ela, eu falei assim, 46 anos? Faraó ia. Aí eu falei, faraó ia fácil. Aí me fez refletir que ela não era tão velha assim, na minha cabeça, porque hoje mudou muito. Minha avó com 40 anos, minha avó era velha. É verdade ou não é? Quem lembra disso? Quem avó era velha aos 40? Eu lembro da minha avó que parece que aos 40, aos 60, aos 70 era uma coisa só. Já cabeça branca, já gordinha, já no padrão de vó mesmo, né? Então, faraó ia na Sara. Agora eu entendi. Porque aqui não. Não, aqui não. Vamos lá, olha uma coisa aqui. Casamento, como viver um casamento à prova de tempestade. Porque tempestade vem. O que fazer? Olha o que diz a Bíblia. Diga comigo, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa, aonde? Quem o quê? Ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Quem ouve e pratica, construiu, é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, diga comigo, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Agora, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem, diga comigo, sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram os enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou, diga comigo, totalmente destruída. Qual é a diferença de uma casa na rocha e uma casa na areia? A questão é o seguinte, vamos agora ser bem diretos. Quem ouve e vive de acordo com os ensinamentos, quem ouve e pratica,
a casa não cai. Tempos de tempestades vêm para todos. Tempos de tempestades, ventos fortes vêm para todos. Qual é a diferença? Bispo, o que ouve estas minhas palavras e as pratica? Quantos conselhos nós demos aqui? Quantas leituras nós fizemos aqui de 1 Pedro 3, de Efésios 5, nas semanas anteriores? Como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como um deve honrar o outro, quais foram os votos de casamento? Honrar, consolar, zelar, proteger, na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade. Como eu devo perdoar, liberar perdão, perdoar, pedir perdão? Como eu devo tratar a minha esposa? Como você deve tratar o seu marido? Com honra, respeito, como vaso mais frágil. Então não é que não sabemos o que fazer. A questão é que não fazemos o que sabemos que devemos fazer. Aí que está o problema. E por isso a casa cai. E por isso desmorona. É por ignorar o que nós sabemos que deveria ser feito. É por ser movidos pelas emoções e não pela palavra. Quando você é movido pelas suas emoções, você vai ignorar a palavra. Você não vai colocar a palavra em prática. O que vai prevalecer? As suas emoções. E essa é a razão pela qual muitos relacionamentos têm caído, caiu e foi totalmente destruído. Não é por não saber o que devia fazer, é por não fazer o que sabe fazer, o que deveria fazer e o que sabe que deveria fazer. Aí que está o problema. Bispo, não é fácil. É a frase que o Marcelo fala aí continuamente, né? Se fosse fácil o quê? Aí que está o diferencial. Se você só faz o que é fácil, você permanece fraco. Se você só faz o que é fácil, seu relacionamento é fraco. Não vai suportar a tempestade. Eu sei o que é perdoar, eu sei que eu devo perdoar, sim. Eu sei que eu devo tratar com honra, com respeito, sim. Eu sei que eu devo cuidar, zelar como vaso mais frágil, dando honra, cuidando, protegendo, zelando. Eu sei. Por que eu não faço? Eu sei que nós devemos ser um só, somos um só. E ninguém nunca magoou ou machucou a sua própria carne, eu sei, mas por que eu não faço? Aí que está. Porque eu não posso ser ouvinte. Eu tenho que ser ouvinte, eu tenho que viver, como diz aqui, de acordo. Quem ouve esses mandamentos e não vive de acordo com eles. Qual é o diferencial? Viver de acordo com eles. Quando você vive de acordo com os ensinamentos bíblicos, o seu relacionamento, o seu casamento, ele se torna a prova de tempestades. Sabe o que é isso? É como eu falava nesse domingo. Quem mora num bom condomínio aqui? Quem mora? Num condomínio fechado? Quem mora numa boa casa, num bom apartamento? Quem mora? Quem mora? Todo mundo. Então vamos lá. Você não começou essa construção do nada. O que você fez? Você buscou alguém que entende, que conhece, um técnico, um engenheiro, um arquiteto. Você colocou alguém para fazer um projeto para você. Ou o lugar que você mora hoje foi projetado e muito bem construído. O que acontece com muitos relacionamentos? É como a Vila Itália. São barracos. Não tem projeto, não tem alicerce, não tem estrutura. Aquelas casas, tem uma casa lá, mas tem segurança? Sim ou não? Não, não tem alicerce, não tem estrutura. Se vier realmente uma boa tempestade, ventos muito fortes, leva tudo embora. E aonde está o problema? Em ouvir e não viver de acordo. Diga comigo, eu preciso ser ouvinte, praticante. Eu preciso viver de acordo. Sabe por quê? Quem é o homem sábio ou o homem sem juízo? É o que você leu comigo. Quem é o homem sem juízo? O homem que ouve e não vive de acordo.
esse é sem juízo. A casa vai cair. Então, o que é o alicerce? O alicerce, o que é essa rocha? É Cristo e os ensinamentos de Cristo. Tanto é que ele fala de acordo com estas minhas palavras, os meus ensinamentos. Agora, não basta ter alicerce. Eu vou fazer uma pergunta a você: que material você está usando na construção do seu casamento? Quais são os materiais? Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos, diga comigo, companheiros de trabalho no serviço de Deus. Ou seja, nós somos cooperadores de Deus nessa obra. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor, diga comigo, de um construtor competente. Ó, seu casamento, diga, o meu casamento está em construção. Agora a pergunta que eu te faço: você é um construtor competente ou um construtor incompetente? Que material você está usando nessa construção? Está agregando valor a ele? Ou não? Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns, diga comigo, usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas, para construir em cima do alicerce. E ainda outros, diga comigo, usam madeira, capim e palha. Vem cá, uma construção de ouro, prata e pedras preciosas tem valor? Sim ou não? Só que é mais forte do que isso. Seu casamento, ele vai passar por provas em forma de tempestades, e ele vai passar por provas de fogo. Não tem provas que são verdadeiras, provas de fogo? Sim ou não? E aí eu te faço uma pergunta: madeira suporta fogo? Palha suporta fogo? Feno suporta fogo? Diga, e ouro? E ouro? E quanto mais fogo, mais puro, mais valor. Sabe por que nosso casamento é sólido? Eu contei para vocês a semana passada. As nossas provas de fogo só fortaleceu o nosso relacionamento. Se fosse palha, tinha deteriorado. Se fosse feno, tinha virado pó. Capim seco. Se fosse madeira, tinha virado só carvão. Mas é ouro. É prata. São pedras preciosas. Tem valor. Está sendo construído com material nobre. Material rico. Que nem o fogo nem a tempestade pode destruir. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Sim ou não? Está prestando atenção nisso ou não? Bispo, eu não estou entendendo. Dependendo do material que você usa, das atitudes que você tem, das palavras que você usa, você está construindo, você está num casamento em construção e você está usando um material perecível, que não vai resistir nem a tempestade, não vai resistir o fogo. Quando vier as provas de fogo, vira pó. Quando vier a tempestade, a enxurrada leva. Mas, se você está usando materiais de ouro, de prata, atitudes nobres, palavras que cultivam. Eu disse para vocês, a semana passada, que aqueles momentos difíceis nossos, está registrado aqui, como está registrado aqui. Passamos por momentos terríveis juntos,
E eu não me permito esquecer. Eu não me permito esquecer daqueles momentos difíceis juntos, daqueles momentos de necessidade juntos, daqueles momentos que choramos juntos, daqueles momentos que clamamos a Deus em lágrimas, para que Deus nos ajudasse a vencer, para que Deus nos tirasse daquele abismo, daquele fundo de poço. E nós vencemos juntos. E isso fortaleceu o nosso relacionamento. Isso trouxe valor para o nosso relacionamento. A tempestade e o fogo não o destruiu, mas fez com que se tornasse mais nobre, fez com que se tornasse mais rico. Quem está entendendo, por favor? Gostaria que você refletisse, eu vou tentar ajudar você. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar, diga comigo, a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, diga comigo, então o construtor receberá a recompensa. Porque quando você passa pelo fogo tem a recompensa. Não é verdade? O casal disse ali agora, vou pegar o casal ali. Disse que nos 52 dias do ano passado estava prestes a uma separação. Nós não entramos em detalhes para saber o que realmente foram os momentos difíceis deles. Mas foi superado. E hoje está muito mais forte. E com certeza de lá para cá, há uma mudança de conduta, de atitude. Há uma mudança no tratamento, há uma mudança nas palavras. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Então, que material você está usando? Nós, desde o primeiro encontro, nós falamos o seguinte: o seu cônjuge é o seu maior patrimônio. Falar nisso está na hora de você olhar para ela e diga assim, meu amor, diga, você é meu maior patrimônio. Diga isso, você é meu maior patrimônio, minha maior riqueza. Deixa eu dizer uma coisa a você, olha aqui para mim. Vou contar uma historinha para vocês, só para eu concluir. Deixa eu só concluir a leitura e eu conto. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Diga isso comigo. Se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Você já viu alguém lutar quando perde? Eu sempre digo isso para as pessoas quando um casamento chega ao fim. E você vê aquele marido, aquela esposa vem e chora e diz, eu quero de volta, eu quero de volta. Você já viu alguém lutar realmente por alguém que não valia a pena? Não. Mas quando realmente a pessoa cai a ficha que ele perdeu uma pessoa extraordinária, que ele perdeu uma grande mulher, um grande homem, que ele não valorizou aquele presente de Deus na vida dele. É por isso que muitos lutam tanto para recuperar, porque cai a ficha do que perdeu. Por isso você não pode se arrepender de ser o melhor marido que essa mulher poderia ter um dia na vida, de ser a melhor esposa, a melhor mulher que esse homem um dia, se ele perder você, se contente-se com qualquer coisa, porque igual a você ele nunca mais vai encontrar. É assim que você deve ser. Você não deve se arrepender de ter se doado, se entregado, comprometido, ser uma pessoa comprometida com esse relacionamento. Porque se ele te perder, se ela te perder, não é você que perdeu. Foi quem errou que perdeu. Foi quem não valorizou que perdeu. Está entendendo ou não? Eu vou lutar, a Liliane falou, eu luto para ser a melhor esposa que um dia ele poderia ter. E eu falo a mesma coisa, eu luto para ser o melhor marido que um dia ela poderia ter. Se um dia ela falhar, não sou eu que vou perder.
É ela que vai perder. Porque alguém como eu, que amou, que cuidou, que se doou, que zelou, que protegeu, que se entregou, ela nunca mais vai encontrar. E vice-versa. Amém? Quem está entendendo? Então você não tem que se arrepender. Não entre com reservas no relacionamento. Ou não tenha reservas no relacionamento. Às vezes a gente vem... Eu teve uma época na minha vida que eu tinha uma mentalidade, deixa eu ajudar alguns. Eu tinha uma mentalidade, aquela mentalidade ainda do passado. Eu era um cara cheio de reservas. Porque a gente escuta tantas coisas e vê tanta coisa errada na vida, que aquilo entra como uma verdade. E aí eu pensava comigo, eu não posso me entregar 100%, me doar 100%, porque primeiro é aquela coisa, né, que a gente escuta, aquelas baboseiras idiotas que a gente escuta no mundo. Ó, não faz muita graça para mulher não, mulher tem que vir de rédea curta. Tem que vir de rédea curta, porque senão você dá, bebe a corda, daqui a pouco você não tem controle mais sobre a situação. Aí você fica cheio de reservas. Até o dia que caiu minha ficha. Eu falei, não, está errado. Eu tenho que entrar nesse relacionamento sem reservas. Eu tenho que trabalhar para ser o melhor marido, o melhor homem que um dia ela poderia ter. E ela, a melhor esposa que um dia eu poderia ter. Não ter reservas no relacionamento. Se um perder o outro, é prejuízo de quem perdeu, de quem falhou. Então, não tenha reservas. Trabalhe para ser o melhor. Porque tem gente que talvez fala, se você me perder, você não encontra alguém melhor do que eu. Não sei. Dependendo da situação, encontra fácil. Encontra ou não encontra? Sim ou não? Querido, deixa eu falar uma coisa importante. Revelações hoje à noite, hein? Vou falar uma coisa importante para você. Eu não marquei aqui, está em Provérbios. Isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas quem está satisfeito, pisa no favo de mel. O que quer dizer isso? Quando você está satisfeito, quando você não valoriza, não, ao contrário, quando você está satisfeito com o que você recebe, você está satisfeito, pode ter um favo de mel ali. Olha a mensagem que eu vou dar para você. Se amanhã no trabalho chegar alguém, que é o lábio da mulher adúltera, a Bíblia diz o seguinte, destila favo de mel. Entendeu? Aí você vai dizer com toda tranquilidade, querido, estou satisfeito lá em casa. Lá em casa tem favo de mel e abundância. Porque você está satisfeito. Você está saciado. O relacionamento é isso. A gente satisfaz, preenche. A coisa mais triste que tem, posso falar uma coisa? Uma das coisas mais tristes que tem no relacionamento é a solidão. Estar juntos, porém ausente, solitário. Eu sou casado, mas eu sou só. Isso é triste. Sabia? Amém? Então vamos lá. Eu disse que ia contar uma historinha. Eu vou contar uma historinha para você. E veja o que você tira de lição dessa historinha. Foi escrito isso num artigo, numa revista, em uma certa ocasião, trazendo a história de um jovem que queria se casar com uma determinada moça, numa comunidade simples, e ele procurou o pai da moça e ofereceu, como tinha essa prática, era a cultura deles, ofereceu ao pai daquela moça 20 vacas como dote pela mão da moça. Quando ele ofereceu aquelas 20 vacas, os amigos, os jovens, os demais jovens da comunidade começaram a criticá-lo e dizer a ele, você está louco?
Cara, você consegue as melhores moças da comunidade aqui por 5 vacas. Você pode conquistar qualquer uma aqui por 5. E essa que você está escolhendo, não vale 2. Ele ignorou tudo aquilo e deu as 20 vacas pela moça. Aquela moça, ela deu uma esposa extraordinária, dedicada, comprometida, não media esforços para agradar aquele rapaz. E com o passar do tempo, todos os jovens da comunidade estavam invejando o rapaz. Todos eles invejavam o rapaz, pela esposa maravilhosa que aquela moça se tornou. Todos tinham inveja dele. Aquela esposa, ela viu o alto valor que ele deu a ela. Ele acreditou nela. Ele a valorizou. Ele atribuiu a ela um valor alto demais. E aquilo fez com que ela acreditasse nela. Ela também acreditasse nela e retribuísse em forma de dedicação, de cuidado, de comprometimento, de amor, de zelo. Então, naquela retribuição, ela se tornou uma mulher, uma esposa extraordinária. Mas fruto do alto valor que ele atribuiu a ela. Em alguns momentos, pode acontecer o que acontece nos dias de hoje, é que muitos não se dão conta que talvez você esteja dando aí 2 vacas pelo seu marido, ou 2 vacas pela sua esposa. E dependendo do dia você dá de graça, não é? Dependendo do dia você fala, eu não dou uma por ela. Mas nós devemos olhar as qualidades, fortalecer as qualidades. Quando alguém se sente valorizado, quando alguém se sente, olha a palavra, diga comigo, valorizado. Se você valoriza a sua esposa, se você valoriza o seu marido, atribui a ele um alto valor, isso faz com que ele, você como esposo ou esposa, se sinta valorizado e retribua isso de alguma forma. Eu falo porque no nosso testemunho, eu compartilhei com vocês o dia que a Liliane, eu no fundo do poço me sentindo um lixo, derrotado. E a Liliane disse assim para mim, nós vamos vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Nós vamos ter tudo que nós sonhamos. Aquelas palavras entravam dentro de mim. E eu repetia aquilo, eu vou vencer. Ela acredita nisso. Eu vou vencer. Foi motivador, porque eu já não estava acreditando em mim. Eu precisava, aquelas palavras entrou dentro de mim com muita força. E aquilo foi importante para mim. Está entendendo a mensagem? Dê valor. Valorize quem está do seu lado. Porque isso vai voltar para você. Isso vai voltar para você. Quantas vacas vale teu marido? Quantas vacas vale tua esposa? Só um exemplo. Não é para você chamar ela de vaca, não. Quantas vacas vale? Eu diria, não tem preço, bicho. Não tem preço. Casamento à prova de tempestade, casamento à prova de fogo. Está aqui. Diga comigo, eu vou usar no meu casamento materiais
de ouro, prata, pedras preciosas. Que é isso, bispo? Pode falar, meu amor. Só enfatizando, né, que você falou bastante, né, que a gente não pode esquecer que nós somos o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro, o servente, o que faz tudo. Eu estava lendo um relato de vários casais, fazendo um levantamento, né, uma pesquisa de campo, e fora o que a gente atende, né, e a gente tem chegado à conclusão que não importa se faz 6 meses, se faz 50 anos de casado, se tiver que ter reclamações, sempre vai ter. Aquela história de 1 ano de adaptação, parece que tem gente que passa 50 anos tentando se adaptar e não se adapta. Por quê? Nós somos os causadores dos problemas. Nós somos as vítimas deles também. E nós somos a solução dos mesmos. Se você um dia falou ou fala, sou infeliz, me sinto abandonado, estou me sentindo rejeitado, não tenho o que fazer, não quero a presença, que nem o bispo já falou, você está sendo vítima ou você também está causando algumas dores. Só que o que a gente está ensinando, que você vai ser a solução de tudo isso. Não sozinho. Deus está abrindo o seu entendimento a cada terça-feira. E tem abrido entendimento no decorrer desses anos, aquele que faz parte do Ministério Mudança de Vida. E inteligente é aquele que corre para colocar em prática, viu? Abandonar as velhas práticas e voltar literalmente ao primeiro amor. Fazer valer aquilo que Deus ensinou. E aquilo que a gente vai ler agora, colocando exemplo da nossa vida, né? Eu vou falar o que eu sempre falei para mim mesmo. Isso serve para todos nós. O que Jesus faria? O que Jesus falaria? Eu lembro que quando eu casei, que eu morei com a minha sogra uns 3, 4 meses, você lembra? Mais ou menos. Acho que mais. Mas não muito mais. Porque a gente casou em dezembro. Eu praticamente ia dormir sozinha. Ele ficava ou com a mamãe dele, não vai falar nada, nem se defender. Olha a situação. Casa, não tem casa, vai morar na casa da mãe e ainda pega a cama de casal que era da irmã. Olha a situação. E o negócio piorou depois, porque a mãe foi embora, aí ficou sem casa. Mas pelo menos ficou só para mim, né? Aí fiquei só para ela. A oração dela foi forte, levou minha mãe para longe. Levou minha mãe para longe de nós. E eu costumo brincar que eu sou feliz, nós somos abençoados, né? Minha mãe está a 200 quilômetros, a mãe dela a 600. Top, só nós dois. Mas se ela estivesse aqui, eu ia estar feliz, as duas, tá? Não estaria, vem, não. Estaria, brincadeira, tá? Mas eu gosto de passar algumas experiências que eu tive, porque não é fácil você recém-casada e você ir deitar, ainda, você não vai dormir, Ju? Não, vou ficar aqui com a minha mãe. Sabe o que é rimo de família, gente? Infelizmente, nesse momento, eu que sustentava minha mãe. Ah, mas eu era sua esposa. Mas eu estava começando essa vida agora. Não tinha experiência, pô. Ia deixar... eu tinha 18 aninhos, se 46 aninhos o farol pegava, 18 então...
Mas eu não mostrava na rua para Faraó nem a pau. Ficava guardado lá dentro de casa. Mas aí, como ele sempre fala, eu já tinha minha fé em Deus. E eu ia deitar. Ele nem sabe. A gente revela depois de muitos anos. Eu ia deitar chorando. Você não sabe disso. Estou confessando aqui publicamente. Mas isso é sabedoria. A gente só fala quando precisa. Para compartilhar com vocês. Mas só lembrando, quem estava aqui, eu acho que quem está aqui desde o primeiro? Legal, então vocês lembram que tem a fase do Juninho, né? Esse era o Juninho, entendeu? Depois é que veio o bispo, esse era o Juninho. Não, mas você vê que quem tem a comunhão com Deus, ao invés de eu ter atitude na carne, eu ia orar. E eu tinha entendimento com 18 anos. Aí a Liliane, que tinha o entendimento, não, o Espírito Santo me dá direção. Antes dele ser, ali recentemente, meu marido, ele era o filho da dona Dirce. Eu sabia que não ia ser do dia para a noite. Eu sabia, como o povo de Israel tinha que conquistar o território, você era o território que eu tinha que conquistar. E não ia ser no grito. Eu sabia que ia ser com o tempo. E quando você cala e ora, Deus age. Eu não imaginei que Deus ia fazer do jeito que fez. Porque, de repente, veio a notícia que o proprietário pediu a casa. E, de repente, o único imóvel que teve oportunidade de a gente alugar foi alugado. Nos deparamos num quarto, a qual que todo dia que eu ia deitar, você ia deitar comigo. Marrou minha vida. Aí eu ia sorrindo. Marrou minha vida. Mandou a mamãe embora e ainda amarrou minha vida. Fui para um quarto, tinha que ficar com ela no chão. Mas é ali que ele se engana. A minha ganhou pela macarronada também. Tinha uma macarronada que ela fazia top. Mas é aí que está, suas orações não ficaram impedidas, porque você começou a coabitar com entendimento comigo. Porque ali a gente começou a nossa história, naquele quarto. Os nossos choros diante de Deus, as nossas orações. Mas o que eu quero mostrar? Foi na sabedoria. Eu usei os melhores materiais, que foi a paciência e o amor, não no grito. Eu nunca, você se lembra se eu falei, você está com a sua mãe, não comigo, você está com o seu amigo, não comigo. E se ele fosse deitar, eu estivesse dormindo, tudo bem. Se eu estivesse acordada e ele quisesse namorar, mesmo eu ter ido dormindo triste, eu namorava. Isso foi a comunhão com o Espírito Santo. Então, nós somos participantes. Eu aproveitei não vou falar que teve falhas, tive muitas falhas, mas eu aproveitei as oportunidades para mostrar que era melhor estar comigo. Depois, quando a gente foi para o apartamento, porque não foi, teve vários desafios na vida, tá? Teve vários. Quando a gente foi para o apartamento, que eu fiquei só 9 meses sem trabalhar, né? Aí veio o outro, ele demorava para chegar em casa. Uma hora, porque estava com o cliente, eu entendia. Outros momentos, não. Era com a minha cunhada. Aí eu falava assim, poxa, será que eu não sou boa companhia? E eu ficava me perguntando. Você também não sabe disso, né? Eu dobrava meu joelho no chão. O que eu ia fazer? Eu ia procurar receber ele com a melhor comida. Quando eu abria a porta, eu abraçava, em vez de eu falar, por que você não estava aqui? Eu falava assim, estava com tanta saudade, por que você não chegou mais cedo? Sempre com sabedoria. E eu falava, Senhor, coloca a saudade nele para ele voltar logo para casa. São essas coisas que são importantes. Às vezes, a boa comunicação, a gente, como disse, o casamento
é uma construção e você não tem maturidade. Quantas coisas que poderiam a boa comunicação ajustar. Às vezes a gente vai ferindo, às vezes o cônjuge vai sofrendo, vai chorando e não percebe. A gente pode não perceber por causa do dia a dia. Então, por isso é tão importante a boa comunicação, o casal conseguir se comunicar, falar um com o outro, falar dos sentimentos. Né? Hoje eu aprendi com tudo isso, não ignorar nada, dar atenção a tudo. Porque a gente tem essa fase que às vezes acontece de um se sentir desprezado ou o outro se sentir desprezado. E é tão triste quando você sente, né? Então a mulher, quando se sente desprezada e não valorizada, ela chora. O marido, quando não se sente valorizado, amado, através também da vida sexual, da vida íntima, sente solitário, não se sente amado, desejado, também ele sente. Eu não vou dizer que ele chora, mas por dentro pode chorar. Por isso que a gente tem que desenvolver sensibilidade às necessidades um do outro. Vamos lá, amor? Vamos. Agora vamos colocar aqui, coisas que enriquecem o relacionamento. A gente falou parte semana passada e vamos falar esses aqui ou assim? Pode falar aqui. Bom, a amizade, a gente já falou, né? A intimidade e a proximidade. A intimidade, claro que isso aqui também a gente pode dizer que detona, pode ser a relação sexual ou a própria comunhão que há entre o casal. E como ser próximo do seu cônjuge. Cultivar coisas em conjunto. Ser próximos, ter coisa em comum com ele. Bom, essa parte é muito importante, né? A parte do sexo. Gente, quem que criou o sexo? Quem que se habilita a falar? Hã? Deus. Não foi foi a melhor coisa que ele criou? E Deus diz que é bom para o homem e para a mulher. Não é só para o homem. Não é só para o homem. É para prazer, não é só para reprodução. É para satisfação. Tanto que Paulo foi muito generoso. Em Gênesis, quando Deus manda se multiplicar, é porque era através da família que ia se propagar o Evangelho. Mas olha o ensinamento de Paulo. Paulo foi muito generoso. E olha que Paulo não era casado. Ele nos ensinou a não privar um ao outro. Se privar, era para ter consentimento do cônjuge. Se eu falar, posso jejuar? E o bispo falar, não, eu tenho que obedecer. Agora, se ele falar pode, como homem de Deus que é, o que Paulo fala? Depois que passar a sua santificação naquele período, volta e faz de novo. Para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. E pode ser o diabo muita coisa. Não te pegue nessa brecha. E pode ser muita coisa. Dentre eles, nervosismo, tentação, irritabilidade. Tem muita coisa aqui que o diabo pode. E além do mais, a intimidade, ela aproxima o casal. Quando eu e o bispo fica alguns dias sem, eu falo para ele, parece que eu estou sentindo falta, mas não do ato só em si. Porque é um momento que se torna literalmente uma alma só, né? Uma carne só. Isso traz a união.
Isso traz um vínculo. Traz intimidade, O proximidade. sexo, ele não é a coisa mais importante do casamento, mas é a cola. Alguém discorda disso? Quem cala, consente. Rir. Gente, é muito importante isso. Rir junto, rir do outro, um filme. Está descontraindo, se divertir junto, procurar meios, rir queima caloria. Tem muita coisa boa aqui, se diverte. Bom, eu falo que uma das coisas, né, que você fez no início do casamento é me fazer rir bastante, né? Gostou do meu inglês da semana passada, né? Isso ele era perito. Fluente. Dançava também, não fiz você dançar, hein? Quem sabe nas próximas, hein? Não. Era música country. Deixa eu falar. Vou preparar uma música. Especialidade do Marcelo. Marcelo confessou que a dança dele era country. Eu vou preparar uma música e vou separar aqui uns homens para dançar. Depois da reunião ele confessou que era country. Eu falei assim, dá uma palhinha, Marcelo. Deixa eu ver como é que era. Hã? Tá bom. Orar. Não só a oração entre o casal. Teve uma dificuldade, surgiu um problema fora do relacionamento ou no relacionamento, ou você está triste com alguma coisa, ou você viu alguma coisa, ou tem um projeto, ora. Qual que foi o erro de Adão e Eva? A comunicação e falar com Deus, que para nós é a oração hoje. Eles tinham acesso direto com Deus. Oração. A gente não colocou aqui, não é em ordem, tá? Não é uma ordem de importância. Todos são importantes. Oração, essa fase que eu aferi sem que eu percebesse, Deus falou comigo, ore por ela. Ela vai ser curada pelas suas orações. E eu comecei a orar pela cura dela, cura emocional. A cura emocional. Eu me dediquei a orar e para que Deus resgatasse coisas aí que a gente se perdeu no caminho. Compreensão e paciência. Vamos colocar aqui a compreensão. Isso são materiais nobres, viu? Isso é ouro, isso é prata, isso é pedras preciosas que você usa no seu relacionamento. Compreensão e paciência. Você compreende seu cônjuge? Você conhece ele? Bom, eu procuro te conhecer nos detalhes. E estou conhecendo a cada dia mais. Não preciso olhar assim. Mas é verdade. Eu conheço mais ele do que ele a mim, viu, gente? Calça 37. Boa. Boa essa. A gente se fez tão necessário. Eu tinha esse objetivo. E eu tenho esse objetivo. Tá certo que você vai ficando mais velho, você vai querendo delegar, mas uma vez conquistado, ele fazia questão de me levar nos lugares para comprar roupa, porque ele, lembra? Ele fazia assim com as roupas, com a calça. Serve. Porque tem modelagem, não é só número, né? Fica bom? Eu falava sim, não, sim, não. Hoje eu não faço mais isso, né? Mas eu não errava, né? Não. Aí não adiantava. Aí você vê como que são as coisas. É o plantio, a paciência da espera. Uma hora eu não era necessário, e aí chegar um momento ser indispensável e insubstituível. Você conhece seu marido, sua esposa? Quanto que ele calça? Quanto que ela calça? Você sabe que tipo de sangue ele tem? Fala só assim, sei que é sangue bom, bispo. Sangue nobre. Sei que é sangue bom. É o filho do rei. Sabe? Olha quando a gente precisa conhecer, hein? O que mais? O que gosta? O que mais gosta? Vamos lá, vamos acelerar aqui. Paciência. Tem paciência? Bom, não precisa nem explicar, né? Perdão. Preferência e prioridade. Isso a gente falou, né? Acho que o
o trabalho passado. Cumplicidade. Ou você é daquele que não participa dos projetos, dos planos do seu cônjuge, não está nem aí, ou não se importa com os sonhos dele. A gente quer que os nossos sejam realizados, mas não quer compartilhar o sonho do seu cônjuge. Eu já desde cedo eu aprendi a compartilhar o dele para que ele pudesse compartilhar. Viver os sonhos um do outro. Exatamente. Lealdade, ser leal, satisfação. Cadê a satisfação? Você é feliz com o que tem? É grato com o que tem? Sempre na linha da frente aí, tá, não como regra, mas na frente está a insatisfação. A insatisfação é a causa da ruína, é a causa da destruição de muitos. Nunca está satisfeito. Lembre-se que Eva tinha tudo. Adão e Eva tinham tudo. Não precisava de nada, mais nada. Tinha tudo que necessitava. Aquilo que foi oferecido era o que eles não precisavam. O diabo sempre vai oferecer algo que a gente não precisa. Sempre vai tentar nos convencer que a gente precisa de algo que a gente não precisa. Cuidado com a maldita insatisfação. Cuidado, porque ela tem sido a causa da destruição de muitos relacionamentos, de muitos casamentos. Cuidado, porque às vezes o diabo trabalha, você não sabe por que tanta insatisfação, por que você não consegue ser grato, não consegue ser feliz. E é uma ação maligna para destruir a sua vida, para te roubar. E muitas vezes tentar mostrar que a grama do vizinho é mais verdinha do que a sua. É como uma frase que estava aí recentemente sendo postada. Parece mais verdinha porque a grama do vizinho é artificial, né? Cuidado que às vezes você está olhando para o que é artificial e está achando que é mais verde que a sua. E não é. Então, cuidado, olhe e peça a Deus discernimento. Vamos lá. Apoiar. Apoiar a gente também pode falar aliviar. Vou contar a história do sapato. Não vou contar, tenho várias, mas vou contar uma só hoje. Quando a gente lê Provérbios 31, ali para mim é uma riqueza para a esposa. São ferramentas que a gente tem para uso diário. Eu penso que o Provérbios 31 tinha que ser lido pela mulher pelo menos uma vez por mês. E uma vez, certa vez um homem foi em uma loja de sapato e perguntou se tinha tal marca de sapato. E o vendedor falou que sim. E ele falou, então traz o número 41. Ele pôs, serviu. Aí ele pegou e falou, não, traz o 40. Pôs, ficou apertado. E falou para o vendedor, não, traz o 39. Ele pôs, ficou mais apertado, vou levar esse. O vendedor olhou. Depois de um ano ele voltou na loja. E ele falou, tem a marca tal? Tem, a mesma marca. Tem o 41? Tem. Mas me traz o 39 já. O vendedor, mas ele calça 41. Levou o 39 para casa. Dali um ano ele voltou de novo. E ele nem perguntou do 41. Ele perguntou, tem tal marca? Tem ainda. Mas antes que o senhor me peça o 39, eu sei que o senhor calça 41. Mas o comprador falou, não, mas eu quero 39. Não, mas eu sei que o senhor calça 41. Por que o senhor já não leva o 41? Moço, é o seguinte, eu trabalho o dia inteiro. Na hora que eu chego em casa, eu quero ter pelo menos um tipo de alívio. Então, na hora que eu tiro o sapato, eu tenho um alívio, pelo menos um alívio do que eu preciso. Moral da história.
ele chegava em casa, a mulher não dava alívio para ele. Então, ele ficava com o sapato apertado o dia inteiro. Então, na hora que ele tirava o sapato, pelo menos um alívio ele tinha. Então, quando a gente fala em apoiar, dar alívio, isso estou falando esposa, né, marido, mas o marido também pode ser um alívio, um apoiador da sua esposa. A gente enfrenta tanto problema lá fora e a gente podia aliviar o fardo do nosso cônjuge, levantar, como o bispo falou. Bom, ser verdadeiro, ser tolerante, é que tem muito assunto, né, para falar. Vocês estão aí, estão na disposição de vocês. Você tem coisas que enriquecem e coisas que empobrecem. Ao contrário de cada um, inimizade, distanciamento, privação, crítica ou crítico, murmuração, reclamação, julgamento, impaciência, ira, mágoa, rancor, egoísmo, orgulho, traição, infidelidade, insatisfação, cobrança, insegurança, mentira, intolerante ou intolerância, ciúmes, são materiais de feno, madeira e palha. Destrói. Quando passar pelo fogo, não sobra nada, tudo vira pó. Então, use materiais nobres. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Sabe o que nós precisamos fazer e aprender? Aprender e fazer com mais frequência? Gratidão. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer um ao outro. Ser grato por tudo que o teu cônjuge tem feito por você. Agradecer pelo comprometimento, pelo cuidado. Hoje vocês estão aqui. Sabe o que vocês estão mostrando? Que vocês querem acertar. Vocês querem melhorar. Vocês querem fazer um ao outro feliz. Vou pedir mais uma vez a vocês, você que está com o seu cônjuge, abraça ele, por favor. Abrace ele. Isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, agradeça a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus pela vida dela. Agradeça a Deus por Deus presentear vocês com a companhia, com o amor. A gente erra tanto sem que perceba. Às vezes a gente machuca sem que perceba. Magoa, entristece. Agradeça a Deus. E agora você vai fazer uma coisa que talvez há muito tempo você não faz. Agradeça ao seu cônjuge por todo o bem, pela dedicação. Agradeça a Deus
E não só a Deus, agradeça a Ele. Agradeça por cuidar de você, por estar com você, por ter paciência com você. Agradeça. Diga: meu amor, eu quero te agradecer por ser paciente comigo, por tolerar muitas coisas que eu sei que nem sempre eu fui fácil, nem sempre eu fiz o que deveria fazer, o que deveria ser feito. Agradeça. Daqui para frente, não fala mais, em vez de falar eu, fala nós. Nós vamos fazer, nós vamos melhorar. Nós, como a Trindade, o Senhor diz: façamos. Deus não fala eu faço, o Espírito Santo não fala eu faço. Ele diz: façamos. Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão dizer aí, vão declarar isso: o nosso casamento, nosso relacionamento vai ser a prova de tempestade e a prova de fogo. Diga isso. Diga: nosso relacionamento, nosso casamento será a prova de tempestade e a prova de fogo. A prova de tempestade e a prova de fogo. Nosso casamento será a prova de tempestade e a prova de fogo. Não tem tempestade que vai derrubar a nossa casa. Não tem fogo que vai deteriorar o nosso casamento. Diga isso. Diga: o nosso relacionamento será a prova de fogo, a prova de tempestade. O nosso relacionamento será a prova de fogo, a prova de tempestade. Não tem vento forte que vai derrubar. Não tem tempestade que vai derrubar. Não tem prova de fogo. Sabe por quê? A partir de agora a gente usa nesse casamento só materiais de ouro, de prata e de pedras preciosas. A partir de agora só será usado materiais que enriquecem o nosso relacionamento. Só materiais que agrega valor. Materiais que agrega valor ao nosso casamento. Abençoe, Senhor. Abençoe. Sim, meu Deus. Senhor, que cada, meu Pai, casal, nesta noite, meu Pai, possa se fortalecer e ser grato, meu Pai, nas pequenas coisas. Que possam, meu Deus, parar de reclamar, mas ser grato, meu Pai, diariamente. Senhor, que esse marido seja grato pela comida que essa esposa faz. Que essa esposa seja grato, meu Pai, por ele ser um provedor. Senhor, que ambos possam ter o coração agradecidos a Ti, pela vida um do outro. Senhor, porque o Senhor preparou, Senhor, um companheiro, uma companheira. Porque como diz a sua palavra, é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Senhor, que este trabalho possa fortalecer, que possam despertar, que possa, Senhor, voltar o primeiro ao amor, que possam ser realmente, meu Pai, revestido do amor, o amor que não morre. Senhor, o verdadeiro amor, a prova de fogo, a prova de tempestade. Que o Senhor esteja, Senhor, meu Pai, neste relacionamento, porque quando somos o cordão de 3 dobras, meu Pai, 3 dobras, Senhor, somos invencíveis. Senhor, fortaleça cada um, restaura, meu Pai, que saiam daqui apaixonados. Sim, Jesus. Senhor, que saiam daqui na disposição Sim, Jesus. de um
Senhor, viver para o outro. Senhor, não viver mais de forma egoísta, ou viver do passado, ou lambendo as próprias feridas. Senhor, Jó viveu o dobro, porque ele não ficou se lamentando as perdas, ele não reclamou da esposa que tinha, mas ele olhou somente para o poder do Senhor, e o coração dele estava quebrantado, e ele pôde viver, meu Pai, porção dobrada. E nós pedimos, Senhor, nessa noite, que este casal, meu Pai, que estes casais, essas famílias, possam viver, meu Pai, porção, meu Pai, dobrada. De bênçãos. E aquele que está, meu Pai, sozinho, mas é casado, sim, Jesus, que ele possa, meu Pai, de uma forma sobrenatural, sim, Jesus, viver também, Senhor, este amor. Meu Pai, que este cônjuge que não está aqui seja tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, quebrantando, tocando, porque, Senhor, o homem descrente, ou ele não pôde estar aqui, Senhor, é santificado pela mulher ou santificado pelo homem, mas ele está aqui porque ele tem sede, meu Pai, sede de viver o melhor dessa terra. Senhor, e esta pessoa que é solteira, já tem aprendido, Senhor, se preparado para viver, Senhor, ser o melhor marido, ser a melhor esposa. Então, Senhor, que este trabalho, meu Pai, atinja todos, que todos possam, meu Pai, viver o melhor do Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, que possamos ser os melhores construtores, meu Pai, os melhores arquitetos, Senhor, que as obras das nossas mãos sejam abençoadas pelo Senhor, porque quando o Senhor está, Senhor, assinando este projeto, meu Pai, Ele é o melhor, e os nossos filhos, Senhor, aqueles que vão suceder-nos, meu Pai, também vão desfrutar do melhor. Senhor, nós abençoamos a cada casal, abençoamos a cada um que está aqui nessa noite, Senhor, sabendo, meu Pai, que vamos ter vários testemunhos, como já temos tido, Senhor, porque tudo é para engrandecer o Teu santo nome, meu Pai, é o que eu te peço, Senhor. Sejam abençoados em nome de Jesus, que a partir de hoje, somente ouro, somente prata e pedras preciosas, que o casamento de vocês, a união de vocês, a família de vocês, seja em um nível, o nível do extraordinário, em nome do Senhor Jesus. Que essa família, esse casamento, seja a prova de fogo e a prova de tempestades. Nenhuma tempestade tem poder para derrubar, para destruir. E nenhuma prova de fogo, porque quanto mais fogo, mais nobre, mais abençoados, mais fortes, mais rico se torna esse relacionamento. Sejam abençoados em nome de Jesus. Esse é o que vocês são. Que cresça o amor, que cresça o respeito, a amizade, a cumplicidade entre vocês. Só vou pedir mais uma coisa a vocês: olhe no olho do seu marido, olhe no olho da sua esposa e diga: meu amor, eu te amo. Diga: meu amor, você é meu maior tesouro. Diga: meu amor, nós estamos na construção
do nosso casamento. E nós vamos fazer desse casamento de alto valor, um casamento de alto valor. Nós vamos usar somente ouro, prata e pedras preciosas. Diga, o nosso casamento é a prova de fogo, a prova de tempestade, em nome de Jesus. Agora faça a oração de Jó, diga assim comigo, diga: Senhor, coloca um muro de proteção ao nosso redor. Diga: Senhor, coloca um muro de proteção ao redor da minha família. Diga: Senhor, abençoa a obra das minhas mãos. E diga: Senhor, torna-nos ricos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vira para cá agora. Nós abençoamos vocês, que vocês saiam daqui abençoados, esse casamento, esse relacionamento mais sólido, mais forte, mais rico do que nunca, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe demais, demais, demais a vida de vocês. Que aqui seja dado um salto. Hoje colocamos mais um tijolo. Hoje crescemos mais um pouco, em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas possam olhar para vocês e ter o desejo de ter um casamento como o seu, um relacionamento como o seu. Que queira, deseja, almeje que o seu casamento, seu relacionamento seja o sonho de consumo de muitos, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, sejam abençoados em nome de Jesus. Diga: nós recebemos essa bênção e tomamos posse. Diga: obrigado, Senhor, por esta noite. Diga: obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Amém? Para Jesus, bem forte.